Meus queridos irmãos, nós vamos iniciar a nossa aula hoje e nós vamos recapitular um pouco aquilo que nós falamos na aula anterior, na aula passada. Nós estamos estudando essa matéria de teontologia e nós estamos falando sobre os atributos de Deus, o ser de Deus, quem Deus é e o que Deus faz. E não sei se vocês gravaram na aula passada, nós falamos um pouco sobre transcendência, sobre imanência e cognoscibilidade. E nós vimos, paz do Senhor, irmão Fred, boa noite, pode ficar à vontade. Nós vimos na aula passada o significado desses três termos: transcendência, imanência e cognoscibilidade. Nós vamos só recapitular um pouco, resumir, dizendo que falar de Deus é muito desafiador, porque falar de Deus é falar de alguém que nós não conhecemos com exatidão, nós não conhecemos com tamanha exatidão, porque nossa mente é muito limitada, né? A nossa mente é fraca demais quando nós vamos falar sobre Deus. Nós não temos uma ideia completa, em plenitude, em completude sobre Deus, mas todo mundo tem uma ideia sobre Deus. R.C. Sproul, que é um grande teólogo reformado, né? Morreu há pouco tempo, contribuiu muito pela doutrina reformada. Ele escreveu um livro chamado Todos Somos Teólogos. Por quê? Todos somos teólogos. Todo ser humano, todo cristão que entendeu o Evangelho, ele é de fato um teólogo com T minúsculo. Por quê? Porque todos nós que entendemos a Bíblia, o Evangelho, ou procuramos entender, nós temos uma ideia de Deus. Nós temos, nem que for uma ideia pouca, mas nós temos uma pequena ideia sobre Deus. E até os não cristãos também. Todos os religiosos, eles acabam tendo uma ideia de Deus. Porque todas as religiões cultuam uma divindade que atribui essa divindade a Deus. E essa divindade em várias formas. No caso da Índia, por exemplo, que cultua animais, eles creem que estão cultuando a Deus. Então todos têm uma ideia de Deus. Muitos fazem ao contrário. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas muitos fazem ao contrário. Fazem de Deus a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, pega um pedaço de barro e faz uma imagem de escultura e tenta dizer que aquela imagem de escultura é Deus. Então pega Deus e faz ao contrário do que a Bíblia diz. Faz Deus a sua imagem e a sua semelhança, quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Então isso que eu falei é chamado de cognoscibilidade. Cognoscibilidade é impossível conhecermos a Deus exatamente como Ele é, porque Deus, Ele é infinito e nós somos finitos. Deus, Ele é ilimitado e nós somos limitados. Deus está numa esfera muito maior do que nós. A própria Bíblia diz, o próprio Deus diz que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Amém? Ainda que Deus seja imanente, aí entra a imanência de Deus. O que é a imanência de Deus? É o Deus que se deixa conhecer. Nós conhecemos Deus através de Cristo, através do Evangelho, através da natureza. Nós podemos olhar para a natureza e ver Deus na natureza. Não no sentido de que a natureza é Deus, mas que nós podemos ver Deus através da natureza. Isso é chamado de imanência. Ainda que a imanência mostra para nós uma ideia de Deus, nós não temos uma ideia pressuposta através do panteísmo. Quem lembra o que eu falei na aula passada? Panteísmo. Esta palavra panteísmo no grego quer dizer tudo Deus. A palavra pan quer dizer no grego tudo. E a palavra teísmo vem de Deus, vem de tel, Deus. O que o panteísmo prega? O panteísmo ensina que tudo é Deus. Ou seja, se você vê Deus na natureza, então a natureza é Deus. Se você vê Deus no mar, então o mar é Deus. Algumas religiões no mundo são panteístas. Algumas religiões, elas pregam o panteísmo. Elas creem que tudo aquilo que você faz, ou que você vê, que você sente Deus nisso, é Deus naquilo. Então, eles reduzem Deus,
ao nível de sua criação, e nós não podemos fazer isso. Não podemos reduzir Deus ao nível da sua criação, porque Deus, além de ser imanente, ele tem cognoscibilidade, ele está longe da nossa compreensão, porque se Deus se deixar conhecer com exatidão, ele vai deixar de ser Deus, ele vai ser homem, ele vai caber dentro da nossa mente, amém? Então Deus está em tudo, mas tudo não é Ele, né? Ele não está configurado em todas as coisas, Ele não está configurado nas coisas criadas, né? Ele é essencialmente transcendente. Aí entra a transcendência de Deus. O que é a transcendência de Deus? A transcendência de Deus é que Deus não pode ser mensurado nas coisas ou um local da sua presença, porque quando Jesus se manifestou em forma de homem, ele se manifestou em forma transcendente. A transcendência mostra Jesus, que é Deus, se tornando homem e manifestando em forma de homem. Então Deus se tornando homem é o Deus que se transcende, é o Deus que passa, né, em forma humana para se deixar ser conhecido. Então a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo e tornou-se a forma de servo. Há um ponto muito importante que nós precisamos tomar cuidado, quando nós lemos lá em Filipenses dizendo que ele aniquilou-se a si mesmo. Nós já até estudamos isso na matéria de Cristologia. Quando a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo, não quer dizer que ele deixou de ser Deus, mas que ele abriu mão de seus privilégios. Ele não abriu mão da sua divindade, porque se você disser que Deus se tornou homem em Cristo, abriu mão do seu lado divino, você acaba falando heresia. Aí você parte para uma heresia chamada gnosticismo. Então, quando ele aniquilou-se a si mesmo, não no sentido de divindade, mas ele aniquilou o direito que ele tem, né? Ele veio como homem, 100% homem e 100% Deus. Por quê? Porque ele perdoava pecados, ele mesmo sendo homem perdoava pecados, só Deus pode perdoar pecados. Mesmo sendo homem, ele curava enfermos, só Deus pode curar enfermos. Ele tinha poderes extraordinários, então ele manifestou entre nós como homem, sangrou, teve necessidades físicas, fisiológicas, como todos nós, mas sem pecado. Ele passou pela puberdade, teve crescimento de pelos no seu corpo. Ele foi um ser humano de carne e osso como todos nós, mas sem pecado, porque dentro dele havia também a essência divina. Mas não perdeu seus atributos. Não perdeu, exatamente. Ele foi homem, mas sem perder os atributos de Deus. Isso nós já até falamos na matéria anterior, que é a matéria de Cristologia. Então ele abriu mão dos seus privilégios por ser Deus. Por ser Deus, exatamente. Quando a Bíblia diz que ele se tornou a forma de servo, ele deixou a sua glória, né? Ele abriu mão desse privilégio que ele tinha no céu para vir se tornar homem na terra. E o mais simples de todos, diga-se de passagem, o mais humilde, o mais indigno de todos, da morte mais vergonhosa, ninguém morreu tão vergonhosamente como ele. Então aí nós vemos ele abrindo mão do seu privilégio, se tornando o maior de todos. Então cumpre-se o que ele diz, o que é maior tem que ser o menor. Então ele mesmo, ele sendo menor, ele serviu, né, e foi servido na ressurreição. Ele serviu na morte e foi servido na ressurreição. Isso chama transcendência de Deus, de divino para homem. Para homem, exatamente. Correto. Nós vemos a transcendência em Cristo, né? Transcendência em Cristo. Amém? Amém. Então, fazendo essas observações que a gente já até falou na aula passada, ainda sobre a aula passada nós falamos sobre alguns conceitos luteranos sobre teontologia, né? Nós falamos sobre dois termos latinos que Martinho Lutero usou no ano de 1518, quando ele desenvolve um sistema teológico chamado Sistema de Teologia da Cruz, né? E ele traz para nós duas formas de compreendermos quem é Deus. A primeira forma, quem lembra aí? Deus absconditus. O que é o Deus absconditus? Esta palavra absconditus no latim quer dizer escondido. Então Deus absconditus é o Deus que se esconde. Lutero disse isso, Deus abscôndito, o Deus oculto, né? O Deus escondido.
no ser oculto de Deus, no ser abscôndito de Deus, habita sua infinitude, ou seja, um Deus que ele é infinito, ele é insondável, ele é majestoso, ele é soberano, ele é poderoso, assim também a plenitude da sua vontade. Então ele não se revela totalmente ao homem, ele se revela parcialmente. Vamos ler isso novamente? Só para recapitular. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Isso tudo nós já vimos na aula passada, mas é só para a gente começar a abrir a mente, para a gente não cair de paraquedas novamente, tá? Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. O que a Bíblia fala sobre o Deus abscônditos? O Deus que se esconde. Deuteronômio 29, 29. Por favor, lê com a voz bem alta, porque a gente está gravando, tá bom? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos e para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, as coisas encobertas, as coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas pertencem a nós. Então é por isso que não existe outra revelação a não ser a Escritura, porque as coisas encobertas são para Deus, e as coisas que Ele decidiu revelar para nós, está tudo aqui escrito. Não tem outra revelação além dessa. O Deus abscônditos, Ele impõe para nós esse limite de entendimento. Somente aquilo que Ele revelou. A revelação plena de Deus é Cristo. Deus se revelou plenamente em Cristo Jesus. Não tem outra revelação. As pessoas dizem assim, mas as coisas ocultas reveladas, as coisas ocultas pertencem a Deus. E uma dessas coisas ocultas que pertence a Deus é a sua soberania. Essa semana eu estive conversando com uma amiga e ela esteve me perguntando justamente sobre a questão da predestinação. Ela começou a me falar, mas não tem como que Deus elege um, escolhe outros, é injustiça. E eu expliquei para ela que não é injustiça, porque nós não temos direito a nada. Injustiça é você tirar o direito do outro, mas nós não temos direito. Deus não está tirando o direito de ninguém, porque ninguém tem direito perante Ele. Ele tem todo o poder, tem todo o direito, Ele é soberano. E eu disse para ela, para nós entendermos isso, é deixarmos Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus, Ele é soberano. Às vezes nós queremos que Deus seja aquilo que nós pensamos. Nós tentamos colocar Deus dentro de uma caixinha limitada, dentro da nossa mente. Nós precisamos entender que Deus está acima da nossa limitação. É claro que aos olhos humanos parece sim injustiça. Isso é normal. Para nós seres humanos parece injustiça, mas para Deus não é. Porque Deus não é humano, Deus não é homem. Deus é Deus e Ele sabe o que faz. Paulo, quando fala sobre isso, sobre a soberania de Deus em Romanos 9, Paulo diz assim, mas espera aí, quem é o barro para falar para o oleiro, porque ele fez assim? Então Deus é o oleiro, nós somos o barro. Nós não temos o direito de questionar o que Deus faz, o que Deus deixa de fazer, ou o que Ele tem que fazer. Ele faz o que quer, na hora que quer e no momento que Ele quer. Amém? E mesmo Ele nos condenando, ainda assim Ele é justo. Ainda assim Ele permanece